Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, pela oportunidade de estarmos juntos, meditando, refletindo em torno da nossa espiritualidade. Então, convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, onde queremos Te agradecer, Senhor, por tudo, te rogando que abençoe cada lar, cada um dos nossos irmãos que estão conectados conosco nesse instante. Que o Teu amor se estenda, levando paz, saúde, equilíbrio e, acima de tudo, a esperança numa manhã melhor. Graça Te damos, que assim seja. Gente, hoje vamos falar um assunto muito interessante, que é sobre cirurgias espirituais. Vocês sabiam que existe isso? Cirurgias espirituais? Eu acho que a maior parte das pessoas já ouviram falar sobre cirurgias espirituais, né? Curas espirituais. Então hoje o nosso tema vai ser a esse respeito. Será que existe realmente curas espirituais? É uma pergunta que nós fazemos. Na verdade, nós entendemos que sim, e nós consideramos que o maior médico de todos os médicos era dessa maneira que ele operava, né? Quem você acha que foi o maior médico de todos os médicos? Eu acredito que foi Jesus. E o mais interessante é que Jesus, ele, além de curar, né, doenças incuráveis como hanseníase, que na época chamava lepra, e não tinha cura, cego de nascença, paralítico, que nasceu paralítico, que nunca andou, né, começava a andar, e assim por diante. Então, pessoas consideradas mortas, que foi ressuscitada, entre aspas. Enfim, Jesus foi o cara, porque a medicina da época não tratava nada disso, não sabia tratar nada disso. E Jesus já curava com uma facilidade enorme. E o mais interessante é que todas as vezes que ele curava, o que ele falava? Porque eu acho que Jesus, além de ser o maior médico que a Terra já teve, ele deixou uma dica, ele deixou um caminho, ele deixou uma pista de como nós, médicos, poderíamos curar no futuro da humanidade. A medicina ainda não chegou lá, porque ela ainda é muito conservadora, tradicional e arcaica, né? E ainda não sabe lidar com as energias extracorpóreas, com as energias, vamos dizer assim, extramaterial. Ainda está muito na matéria densa, que na verdade representa só a casca da essência, né? Porque a cura verdadeira ela tem que vir de dentro, né? Então, Jesus, na verdade, a grande deixa que ele deixou é o quê? Todas as vezes que ele curava as pessoas, ele dizia o quê? Tua fé te curou. Era isso que ele dizia. E essa referência você vai encontrar em Lucas, por exemplo, no capítulo 8, versículo 48, Jesus falando, né? Tua fé te curou. Você encontra também em Mateus, capítulo 9, versículo 22, e várias outras passagens de Lucas mostrando as curas que aconteciam naquele momento. E o que é mais interessante, né? Então, é a gente entender esse mecanismo, porque ele dizia, a tua fé te curou. Quer dizer, não foi eu quem te curou, foi a tua fé. Então a gente vai perceber a profundidade disso. Por exemplo, quando o médico passa um medicamento para você, você acha que é o medicamento que faz o efeito e te cura? Não. O medicamento é um indutor que vai cair no seu organismo e estimular, mas é você que vai realizar a autocura. Você cura você mesmo. O medicamento foi apenas o indutor. E no caso do Cristo, ele não usa o medicamento, mas utiliza essa palavra fé, que a gente tem que começar a meditar. Afinal de contas, o que é fé? É acreditar no impossível? Não, não é nada disso. Então nós vamos perceber que a palavra fé está aí representada como mente. É como se ele dissesse, tua mente te curou. Olha que coisa fantástica. Então Jesus mostra que a nossa mente ela é muito mais capaz do que a gente imagina. Doenças incuráveis eram curadas através da mente das pessoas. Isso a gente chama de autocura. Né? Quer dizer, o dia que nós desenvolvermos a nossa capacidade intelectual, espiritual, né, e sensitiva, nós não precisaremos de nenhum medicamento para a nossa cura, porque a nossa mente é capaz de nos curar sem necessidade de nenhuma coisa externa, nenhum material externo. Mas, como a gente não tem ainda, a gente deposita a fé no medicamento. Então a gente acredita que aquele medicamento vai ser bom. E ele normalmente é bom e a gente, quando acredita, a gente fica curado, né? Então é a nossa mente desenvolvendo essa autocura, por assim dizer.
Então eu acho que Jesus foi o cara maravilhoso que deixou essa deixa. E, na verdade, nós temos assim vários exemplos de cura. E eu queria só lembrar uma outra coisa referente a Jesus, que toda vez que eu falo de Jesus eu tenho vontade de ficar falando sobre ele o tempo todo, né? Que ele ensinou, não só curou, como ele ensinou os apóstolos a curarem. Ele disse, ide e curai em meu nome. Quer dizer, ele deu uma ordem, que é imperativo afirmativo, mandando que os discípulos curassem em seu nome. Então, quem realiza cura espiritual e está fazendo o que Jesus fez, ele está cumprindo uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é contra as curas espirituais, você está sendo contra uma ordem do Cristo, que deu essa ordem para que nós curássemos em seu nome, e que era possível. E o mais interessante é que alguns apóstolos iam, tentavam e não conseguiam. Voltava a dizer, mestre, mas eu não estou conseguindo. Aí ele dizia, falta jejum e oração. Ou seja, para você desenvolver a sua mente, você precisa estar em jejum, não jejum só alimentar, mas espiritual, né? E você está em conexão com Deus. A oração é realmente o grande veículo de tudo isso. Então Jesus, ele ensinou de forma muito clara a respeito de tudo. E vários apóstolos ficaram curando em seu nome, como Paulo realizava curas maravilhosas quando ele chegava para fazer as suas pregações. Após isso, apareciam pessoas dando relato de curas que ele realizava. Pedro curou, Mateus curou, todos curaram naquele período. E a gente vê que os grandes missionários que vieram na Terra, todos curavam de uma forma geral. Francisco de Assis, quando tocava nas pessoas, todos os santos de um modo geral, a gente vê as curas. Tanto que, por exemplo, para a Igreja Católica canonizar alguém como santo, ele tem que realizar cura. Como nós tivemos a Madre Teresa de Calcutá, canonizada pelas curas que ela realizava, pelo trabalho que ela fazia. Temos no Brasil a Santa Irmã Dulce, né, curas comprovadas que a Irmã Dulce realizou após o seu desencarne, quer dizer, mesmo morta, ela realizou curas fantásticas, né? Fora as curas que ela realizou quando ela estava viva, tá certo? Então, observa, não é uma coisa que nós estamos falando de absurda, não. Nós estamos falando do que é real. Nós estamos falando do que está aí, né, com a história para comprovar para nós os inúmeros tarefeiros que curavam. Dr. Bezerra de Menezes curavam inúmeras pessoas. Você lê a vida do Dr. Bezerra, você vai ver quantas curas o Dr. Bezerra realizava. Eurípides de Barçanufo faziam fila na porta da casa dele, quilométrica, e ele curava as pessoas através da corrente magnética, do passe e assim por diante. Então, no Brasil, a gente vê o Chico também realizando curas fantásticas. Eu não sabia. Eu conversando com algumas pessoas que foram curadas pelo Chico. Eu conversei com um companheiro que disse que tinha uma doença gravíssima que a medicina não conseguia resolver. Ele foi visitar o Chico porque ele queria a notícia da mãe dele que tinha falecido. Quando ele chegou perto do Chico, o Chico disse, você tem uma doença assim, assim, que você não está conseguindo, né? Mas a Emmanuel está dizendo que você vai ser curado nesse momento, para que você possa testemunhar isso e levar essa mensagem. E ele foi curado. Ele dizia, eu não fui no Chico para buscar, eu fui no Chico buscar uma mensagem da minha mãe e recebi uma cura do Chico. Eu não sabia que o Chico tinha essa capacidade também de curar as pessoas. Enfim, gente, são inúmeros os homens que tiveram na Terra realizando essas curas. Então dizer que elas não existem e simplesmente eu acho que ignorar e não levar em consideração o que existe na história. Então eu acho que antes de a gente dizer que uma coisa não é verdadeira, a gente tem que ir fundo e pesquisar essa coisa. Porque se nós emitirmos opinião sobre o que nós desconhecemos, isso caracteriza a nossa leviandade, a nossa infantilidade diante da verdade que não vai mudar porque eu não acredito. Então, a verdade é a verdade. Ela é eterna. Né? A mesma verdade que Paulo de Tarso descobriu há 2000 anos, nós estamos descobrindo agora. Mas é a mesma verdade. Né? Só que o grau evolutivo dele fez com que ele descobrisse 2000 anos antes que nós. Então, é simples. Então, observa. Durante esses 25 anos, eu vivenciei várias experiências na área de curas espirituais, que é a medicina. Né? Então, eu tenho um caso típico
que eu ia até citar o nome da pessoa aqui de Cuiabá, que é uma pessoa famosa, importante, mas achei melhor não citar, tá certo? Se você quiser, depois eu digo quem é, porque é antiético dizer nome de pessoas. Pode ser que a pessoa fique constrangida e não queira que o seu nome seja divulgado, né? Mas essa pessoa era pai de um amigo meu muito querido, né? E de um outro colega médico também, que é médico na época, né? E aí ele foi diagnosticado como tendo um câncer que começou a nível de próstata e infiltrou em todo o intestino. E aí, quando ele foi fazer os exames, ele já tinha metástase para fígado, ele tinha metástase para todo o abdômen, estava tudo tomado, ele tinha metástase para ossos, enfim, ele estava totalmente tomado com a doença. Mas como o seu filho era médico, é médico ainda em Cuiabá, na época já era médico, ele estudou em São Paulo, ele levou o pai para São Paulo e pediu aos professores: professor, é meu pai, eu sei que o caso dele já é um caso liquidado, mas tem como vocês abrirem para a gente ver? Aí os professores falaram: em consideração a você, nós vamos abrir. Levou para o centro cirúrgico e abriu. Quando abriu, o filho junto, viu que o tumor tomou conta de tudo, não tinha o que fazer. Aí ele disse: olha, se nós tentarmos tirar esse tumor aqui, ele não vai ter nem 2 meses de vida. Aí ele é capaz de sair daqui em óbito. Então, o que você decide? Vamos fechar? A gente acha melhor fechar. Então, ele teve que concordar, fechou e mandou para casa para morrer. 60 dias. Ele já estava tendo, para você ter ideia, obstrução intestinal, já não conseguia mais ir ao banheiro. Ele já estava tendo dores violentas, sabe? E já estava, assim, realmente caminhando para uma situação delicada. Quase tudo que ele comia, ele vomitava, porque não tinha mais como descer, não passava. Obstrução intestinal. E aí ele procurou a nossa casa espírita na época, era o Nosso Lar, chamava Nosso Lar o Vantuil, era bem aqui no início do bairro Nova Conquista. E aí nós vemos o caso. Eu falei: olha, dentro da medicina eu tenho que concordar com os médicos que o senhor não tem. Se eles deram 60 dias de vida, é 60 dias de vida, não tem o que fazer. Mas nós vamos levar o seu caso para a espiritualidade, vamos ver o que os espíritos falam sobre a sua situação. E nós levamos, e os espíritos falaram que analisaram toda a vida dele, a ficha kármica dele, o passado dele, e disseram que ele teria uma nova chance. Falaram para ele: olha, você, graças ao trabalho que você prestou, a ajuda que você fez ao semelhante, etc., etc., você tem mérito para ser tratado. Então nós vamos começar com você fazendo uma radioterapia espiritual. Você vai vir toda quarta-feira receber a radioterapia. Como funciona essa radioterapia? Os espíritos vão colocar os maquinários, né, deles, que a gente nem vê, e eles vão fazer essa radioterapia. Ela tem que ser auxiliada com a fluidoterapia, que é passe de 3, 4 médium ao mesmo tempo. Então, nós falamos: então vamos começar. E ele começou o tratamento, fazendo a radioterapia uma vez por semana. Com 3 semanas, ele já tinha conseguido evacuar, voltou a evacuar, as dores melhoraram de forma assustadora, e o tempo foi passando, enfim, ele foi curado. Por quê? Porque esse senhor, que eu tenho o nome tudo certinho, se você quiser pode me procurar, que eu vou comprovar isso para você, teve mais 15 anos de vida. Para quem ia ter 2 meses, presta atenção, ele desencarnou 15 anos depois com infarto agudo do miocárdio, ou seja, ele infartou, não tem nada a ver com o câncer. Câncer com 5 anos, que a doença desapareceu, é considerado cura. E, para a comprovação científica, foi 3 vezes mais. 15 anos depois, ele vem desencarnar com outro problema que não tinha nada a ver com a doença. Então veja, gente, uma cura real acontecida, né, comprovada cientificamente. Então esses dados estão compilados para que a gente possa buscar uma explicação científica. Tem uma explicação. Como eles realizaram isso, o que é feito, nós temos que estudar isso. Nós temos que aprofundar nisso e não tratar isso com leviandade, com infantilidade, né, dizendo que é mentira, simplesmente, né? Esse fato é um fato verídico. Se você vir em mim, eu posso comprovar, levar você hoje no médico, que é o pai, que é o filho desse senhor na época, para que você vai ver que eu não estou mentindo, tá certo? Até porque eu não tenho motivo para estar mentindo para você que está nos assistindo. E, além desses casos que eu estou te contando, nós tivemos inúmeros outros casos que, se eu fosse contar, eu ia ficar a manhã inteira aqui contando, tá? Centenas, milhares de casos de pacientes que não tinham condição de ser tratado na medicina convencional e que
não tinha cura considerado e foram curados. Enxaqueca, pacientes com enxaqueca grave, paciente com tumor cerebral inoperável, que se operasse ele iria ficar paralítico, e que o médico deu 6 meses de vida, já tem mais de 10 anos o paciente, porque virou trabalhador nosso, está lá, o tumor não desapareceu, desapareceu os sintomas e ficou congelado o tumor. Como explicar um negócio desse? Está lá, exames antes, depois e a observação de todo o processo. Nós temos vários documentos sobre isso que a gente está organizando, né? Estamos vendo, quem sabe, né, agora na terceira idade eu vou conseguir tempo para tentar arrumar isso, porque a gente não tem tempo. Bom, gente, então eu queria colocar o seguinte, que é importante a gente entender que nem todos foram curados, porque vai depender muito o quê? Da lei de causa e efeito, dependendo do que você plantou no passado e você vai colher no presente. Porque existem algumas doenças chamadas doenças kármicas, que são doenças que você já nasce com ela e tem consequência de vidas anteriores. Por exemplo, se você foi fumante de 3 carteiras de cigarro por dia, você vai nascer com a DPLC. O que é isso? Doença pulmonar obstrutiva crônica, causada pelo cigarro. Em outras palavras mais simples, você vai nascer asmático. Então essa asma está relacionada com o cigarro que você fumou. Aí você vai querer fazer uma cirurgia espiritual para tirar essa asma, sendo que na lei de causa e efeito, como você lesou o teu corpo, você vai levar um tempo maior para poder recuperar isso, para você, na lei de causa e efeito, reparar esse erro. Então, às vezes você não vai conseguir, mas você pode sentir que vai melhorar a sua asma e você vai conseguir a conviver com ela sem sofrimento tanto quanto você teria. E, obviamente, fazendo bem para tentar mudar esse discurso. Então, a doença kármica, Márcio, então se eu nasci com a doença kármica, como, por exemplo, eu tenho uma enxaqueca de origem psicogênica ou sem explicação, quer dizer que eu vou morrer com ela? Não necessariamente. É aí que entra a misericórdia divina, não burlando a lei de causa e efeito, mas trazendo a lei de amor e a lei de justiça e a lei de caridade dentro desse contexto. Então, por isso que Pedro fala que a caridade cobre multidão de pecado. Então, se você fizer o bem, com certeza você pode mudar isso e curar a sua doença, tá certo? Isso é importante. Então, a caridade é uma atitude de inteligência, não é nem de santidade, né? Isso é muito importante a gente saber. Nós temos algumas histórias que eu ia contar, mas o nosso tempo está tão escasso, né? E a gente ainda vai falar sobre isso. Bom, gente, todas as doenças, de um modo geral, quando nós estudamos e à medida que nós vamos aprofundando sobre curas espirituais, sobre cura quântica, sobre a própria medicina quântica que hoje a gente sabe que existe, elas mostram que as doenças nascem na mente. É no pensamento e no sentimento. Então, pensamentos, por exemplo, de mágoa, de tristeza, de ressentimento, de apatia, de desânimo, de revolta ou de ódio, isso tudo nos adoece. Então, nós precisamos mudar esse nosso padrão vibratório. Precisamos cultivar sentimentos de otimismo, de alegria, de esperança, confiar em Deus, serenar o nosso coração, não cultivar ódio por ninguém, tentar compreender esse alguém, desenvolver um trabalho social ajudando o semelhante, criando o hábito da oração e da meditação, que são 2 tônicos e 2 medicamentos que a gente não tem noção ainda da grandeza e da profundidade, supera qualquer droga que a gente possa imaginar. E então nós falamos sobre isso e ainda vamos bater um papo com o Luiz, né? Uma pessoa muito querida que hoje está dirigindo o Lar de Eurípides, que é um lar onde a gente interna as pessoas, né? E que fica aberto 24 horas, né? Por dia, a semana toda, atendendo pessoas com problemas nas mais diversas áreas, que a gente vai, na conversa, ver isso aí. A gente ainda vai aprofundar sobre esse assunto, tá? Mas aí o lembrete que eu queria deixar não vamos esquecer de pesquisar, de ler sobre o assunto. Nos Estados Unidos, em todas as grandes faculdades hoje já se trabalha muito isso. A neurociência, a psicologia positiva, trabalhando essa nova contextualização da doença como uma doença que começa na alma, começa na mente e ela se manifesta no corpo. O corpo é apenas o resultado de um somatório psíquico que já existia antes, né? Vamos pensar nisso e vamos continuar com o nosso programa.
Gente, vamos agora às nossas perguntas sobre o nosso tema. Olha que perguntas interessantes. Meu nome é Sandra, eu quero fazer uma pergunta para você, Márcio. O que mais te marcou nessas cirurgias espirituais do Vantuil de Freitas ao longo dos anos? Qual a cura? O que foi mais que te marcou? Bacana. Olha, foram tantas as cirurgias, né? E eu vivenciei tantas coisas que eu fico imaginando o que eu vou escolher para contar, né? Mas assim, tem um fato muito interessante que me chamou bastante atenção. Teve um paciente que ele veio trazer a esposa para fazer uma cirurgia espiritual. Ela tinha um mioma que sangrava muito e ela tinha outros problemas. Então ele trouxe ela para fazer essa cirurgia, preocupado com ela porque tinha um nódulo também no seio, suspeita de câncer, aquela coisa toda, e ele estava muito preocupado. Então ele fez a ficha dela e internou com ela para ser companhia dela. E aí ele estava na fila para tomar o café da manhã, para pegar o pão e o lanche dele, quando ele sentiu que a roupa dele molhou, né? E é como se ele tivesse urinado. Ele olhou, assustou e era sangue. Então ele falou, meu Deus, o que é isso? Então ele saiu rápido da fila e pediu, olha, tem um moço ali que está sangrando na fila e tal. Aí eu peguei ele, levamos ele lá, trocamos, arrumamos uma calça para ele, para tirar aquele sangue todo, e realmente ele sangrou bastante. E eu ainda brinquei com ele, falei, nossa, menstruado nessa idade, né? Porque ele já tinha uma certa idade. E ele ficou todo constrangido. Ele falou, cara, eu nunca vi isso, tal. Eu falei, o senhor tá fazendo alguma cirurgia espiritual? Ele falou, não, né? Eu não tenho nada disso. Eu só vim trazer a minha esposa, né? Para fazer a cirurgia. Mas na verdade eu tenho um câncer de próstata que há anos que eu cuido, e o médico falou que não tem jeito mais, já está totalmente. O meu caso é um caso perdido. Então, como ele disse que é um caso perdido, eu nem me preocupei comigo, eu estava preocupado com a minha esposa, né? E aí eu disse, meu Deus do céu. Então os espíritos, vendo que ele necessitava, né, operaram ele ele estava na fila de pé. Aquilo me deixou assim. E aí depois tivemos a confirmação quando ele voltou dizendo que assustadoramente o câncer havia desaparecido, trazendo os exames que comprovavam dosagem de PSA e todos os exames. Eu fiquei assim encantado, né? Porque você veja, ele nem estava, nem foi lá com o paciente, e os espíritos detectaram e operaram ele ali mesmo, na fila ali, e realizaram. Então, assim, é uma surpresa. Eu fiquei encantado, né? E se eu fosse contar, tem centenas de casos, né? Que a gente fica muito feliz quando encontra as pessoas, né? Outra, eu fui numa cidadezinha do interior, cheguei lá para tentar falar na rádio sobre a doutrina, não consegui. O cara falou, o cara lá da rádio é muito chato, ninguém consegue falar nessa rádio. E aí eu falei, vou tentar. Quando eu cheguei lá, ele me abraçou e fez aquela festa toda, dizendo que ele participou de uma cirurgia espiritual, que ele foi curado no Vantuil de Freitas e que a rádio estava à disposição nossa o tempo que nós quiséssemos. E eu senti assim, uma alegria imensa de ver o fruto espalhando. Isso foi lá em Canarana, olha a distância, né? Muito longe. Então, olha, não dá para falar a quantidade de situações que foram assim muito inusitadas e fantásticas, que eu realmente ficava e fico boquiaberto de ver tudo isso acontecendo, né? Vamos à próxima pergunta. Tudo bem? Meu nome é Welber e minha dúvida é o seguinte, existe outra alternativa para passar por uma cirurgia espiritual ou somente quando é promovido por alguma casa espírita? Não, observa só, a cirurgia espiritual você pode receber na sua casa. Você manda uma carta para a nossa comissão, né? Lá existe uma comissão, os espíritos vão até o seu lar e realizam a cirurgia. Você não precisa ir na casa espírita, tá certo? Você manda os dados, a doença que você tem, e os espíritos nos notificam, nos avisam que realizaram a cirurgia. Tem uma equipe que trabalha nisso, né? Existe uma equipe de médicos vinculada à doutora Eurípides que está à disposição nesse aspecto de nos auxiliar nesse trabalho de cura, porque eles percebem a dificuldade hoje da própria medicina e das filas quilométricas que o SUS, né, tem, e a dificuldade com o Covid, com tudo isso. Então, os espíritos atuam de forma intensa e têm realizado cirurgias à distância muito grande, como no Peru e outros países também, de pessoas mandando relato e fotografia de exames antes e após a cirurgia, maravilhados, né? Então, o trabalho, não necessariamente você tem que
frequentar uma casa espírita ou estar vinculado a uma ou outra. Nós temos aqui em Cuiabá a nossa, que você pode telefonar, passar os seus dados para fazer uma cirurgia à distância, um tratamento espiritual. Nós temos o Tupiara, no Rio de Janeiro, que faz essa cirurgia há mais de 50 anos. E várias outras casas espíritas que você pode estar fazendo esse contato. Ok, gente? Então, muito boa a sua pergunta, porque às vezes a pessoa é evangélica, é católica, não quer ir ao centro espírita, não quer se expor, né? Ou não acha que ali seria um ambiente legal, ela pode receber a cirurgia na sua casa. Isso é interessante, né? Muito bacana. Vamos à próxima pergunta? Doutor Márcio, considerando a cirurgia espiritual uma realidade, qual será o futuro da medicina? Olha, a sua pergunta é fantástica. A medicina vai mudar tanto, mas tanto, principalmente quando a ciência comprovar a existência do espírito. Porque nós sabemos, por exemplo, que, né, o corpo é apenas a casca, como se fosse a casca de uma árvore. A essência é a alma, é o espírito. Então existem várias comprovações, vários estudos no campo da ciência comprovando a existência do espírito. Quando isso for comprovado cientificamente e espalhado pelo mundo, a medicina vai tomar outro rumo. Aí ela vai perceber que o problema é mais alto, não é como eles imaginavam. Então vai haver uma revolução científica na maneira de tratar. Hoje a neurociência está caminhando nesse campo. Hoje nós temos algumas ciências da área da psicologia positiva, que nós estávamos comentando, e outras que estão começando a fazer essas pesquisas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, já é comprovado cientificamente que a meditação traz efeitos terapêuticos extraordinários, né? Então nós temos assim grandes celebridades que fazem a meditação, dizendo assim, é incrível como apenas 20 milhões de americanos só fazem meditação, sabendo que cientificamente é comprovado. Porque existem hoje aparelhos tecnológicos similar à ressonância magnética, tomografia, em que você entra dentro e aí você começa a meditar ali dentro do aparelho. E aí as ondas que saem são quantificadas, o tipo de energia que são exaladas, o que acontece no seu sistema imunológico, a revolução que acontece dentro de todo o seu corpo no campo energético. Então nós já estamos hoje caminhando nessa direção, principalmente nos países mais desenvolvidos. Essa experiência acontece em Harvard, nos Estados Unidos, é uma das maiores faculdades americanas, né? Então existem já muita gente indo nessa direção. E com certeza a medicina vai mudar totalmente. E um dia nós vamos descobrir que o maior médico realmente que teve na Terra é Jesus, e ele já nos deu a deixa, que é através da mente que nós vamos realizar as nossas autocuras em todos os setores, né? Que o medicamento é apenas um estímulo, um veículo para estimular a nossa mente, realizando em nós a cura verdadeira. Então a medicina vai sofrer profundamente. E aí eles vão lembrar das cirurgias espirituais. Falando em Estados Unidos, nós tivemos um médium similar a Chico Xavier nos Estados Unidos, que é Edgar Cayce. Dá uma pesquisada sobre ele, a quantidade de cura que Edgar Cayce realizou durante a vida dele. Ele já está desencarnado, mas ele deixou um legado extraordinário. Edgar Cayce realizava curas que a gente nem imagina. Depois você lê, eu sou apaixonado por Edgar Cayce, mas tem uma história que me chama muita atenção. Chegou um paciente, uma criança que ficou paraplégica, e a mãe trouxe, porque não entendia, os médicos não souberam explicar o porquê que a criança ficou paraplégica. E quando chegou, o Edgar Cayce olhou para ela, ele fazia uma espécie de raio-x. Ele olhou toda a criança e disse: ela foi intoxicada por um veneno, ela foi comer alguma coisa que tinha esse veneno. Ela pensou que esse veneno não fazia mal e ela foi intoxicada. Então você pode ir na farmácia tal e comprar o antídoto tal e dar para ele que essa criança vai voltar a andar. Aí ele pegou a receita de Edgar Cayce e foi à farmácia. Chegou lá, o farmacêutico disse: olha, o seu Edgar Cayce deve estar ficando velho, porque esse medicamento não existe mais. Tem muitos anos que não tem na nossa farmácia. Aí voltou. A mãe voltou no Edgar. Quando chegou lá, ele falou assim: olha, vai lá e fala para ele que está na terceira prateleira, da esquerda para a direita, um vidro atrás de tal medicamento. Ele que não está sabendo, ele caduco tá ele. Vai lá, fala para ele. Ele voltou lá e o menino foi lá e lá estava o medicamento. Você vê o nível de conhecimento de Edgar Cayce. Como que ele sabia que estava nessa prateleira? Quer dizer, essa capacidade, né, de estar indo muito além da matéria que ele tinha. Então ele deixou um legado assim extraordinário. Entra na internet e dá uma estudada sobre Edgar Cayce, vai ficar apaixonado pelo que ele fazia nos Estados Unidos. Muito interessante, né?
temos a grata alegria de receber aqui o Luiz, né, que hoje coordena o Lar de Eurípides Barçanufo, que é um trabalho extraordinário. Luiz, seja bem-vindo, né? Para nós Obrigado, é uma alegria ter você aqui. Eu considero um trabalhador nosso maravilhoso, que está anos conosco. É o cara que pega ali no chifre do boi, né? E aí está abraçando essa causa com maior carinho, maior dedicação. Então o Luiz vai falar para nós um pouquinho o que é o lar, quais os pacientes que ele atende, como funciona, né? Fala um pouquinho para nós, Luiz. Obrigado, Márcio. Então é muito bom. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui falando um pouquinho do lar também. E como a gente está falando de cirurgia espiritual, nada melhor do que lembrar de Dr. Eurípides, né, das curas que ele fazia, né? E eu me lembro de um caso deles, Márcio, que é de um senhor com tuberculose, que na época praticamente não existia medicação, né? Sim, então levaram até o Dr. Eurípides, né, esse paciente, falou, olha, ele não tem mais saída. Então o Dr. Eurípides o acolheu e cuidou dele, né? Como que ele cuidou? Com água fluidificada, com passe e com a corrente magnética, entendeu? Então assim, quando a gente fala de cirurgia espiritual, de cura espiritual, né, nada melhor do que lembrar de Dr. Eurípides e dessa passagem dele, né? E várias outras, né, curas, várias outras cirurgias que obviamente ele trouxe, né? Vários foram se beneficiados com essa cirurgia, né? Então, muito bacana mesmo. Daí o lar tá aí também. Às vezes a gente trata lá hoje com paciente com depressão, síndrome do pânico, tentativa de suicídio, estamos com as portas abertas. Mas e as cirurgias que acontecem ali dentro? Será que a gente já parou para pensar, Márcio? Quantas cirurgias não são realizadas ali? Às vezes a pessoa vai como acompanhante, como você citou um caso ali muito interessante, né? E ele é tratado da mesma forma. Eu acho que às vezes o paciente ele não é o objetivo do tratamento, mas o acompanhante. Sim, eu não tenho dúvida que ali acontece cirurgias espirituais o tempo todo, né? É possível cirurgia espiritual? Mas o que eu preciso? Dessa fé, de eu acreditar nessa cirurgia. E com certeza cada um de nós temos esse merecimento para receber essa cirurgia espiritual. Com certeza. Qual o tipo de paciente que o lar acolhe, se a pessoa tiver, por exemplo, precisando, né? Qual o perfil dos pacientes, só para eles entenderem? E como funciona se a pessoa quiser ir lá, para internar lá? Como funciona? Então, Márcio, o perfil dos nossos pacientes hoje, eles são depressão, tentativa de suicídio, síndrome do pânico, perda de entes queridos, né? Separação de casais, né? Dentre todas as conhecidas doenças da alma, né? Então, assim, esses são os pacientes que nós atendemos. E o que eu preciso, como que eu faço para me internar? A nossa porta de entrada é a triagem da segunda-feira, né? Então, toda segunda-feira, às 19h30, né? Na triagem, através da Casa Espírita, da Associação Espírita Vantuil de Freitas. Então, nós estamos lá toda segunda-feira, às 19h30, para atendê-los, né? E direcionar você até o lar. Certo, ela fica lá internada, né? Por quanto tempo que ela fica internada? Então, hoje, com esse processo que a gente está vivendo, a gente está sugerindo uma semana. Uma né? semana de como internação. uma avaliação, né? Entendi. De como está o paciente, mas com certeza, quem entra no lar de Dr. Eurípides, em 3 dias ele já vê uma diferença muito grande. Já vê uma melhora muito grande, é muito incrível. É incrível. Eu tenho acompanhado os pacientes, porque, gente, é eu que passo visita no lar de Eurípides, como médico, uma vez por semana, né? E eu fico encantado de ver o resultado, né? É assim, assustador, né? Maravilhoso, né? Muito bom. E em relação, Luiz, quantos pacientes mais ou menos o lar já atendeu nesse período que ele vem vindo aí? Então, nesse período, desde quando a gente começou a atender, então assim, mais de... Se começar do início do lar até hoje, quando a Fran pegou. Quando a Fran pegou, então assim, a gente tem dados lá, mais de 10 mil pessoas que já passou pelo mais lar. De 10 mil pacientes. Mais de 10 mil pacientes, então são aí praticamente quase 20 anos, né? Entendeu? Que o lar está aí atendendo esses pacientes. Agora, Luiz, lá vocês não pegam paciente doente mental, né? Explica isso. Então, nós temos algumas ressalvas, né? Por exemplo, esquizofrenia nós não conseguimos atender, dependente químico, né? Vícios, álcool, fumo, a gente não consegue atender. Mesmo porque, assim, nós não temos pessoas adequadas para isso. Né? Por exemplo, se você for cuidar de uma esquizofrenia, você precisa de um cuidado diferenciado, né? Ou de um dependente químico, então ele tem que ter esse cuidado. Então isso hoje nós não conseguimos atender
né, dentro do lar do Dr. Eurípides. Mas nós temos o tratamento externo, que a casa oferece, lá na Associação Espírita Antônio de Freitas. Triagem, às 19h30, toda segunda-feira. Aí, a partir dali, a gente começa esse tratamento. Dá para fazer, então quer dizer que eu vou ficar sem tratamento? Não. Nós oferecemos esse tratamento também. Toda segunda-feira, às 19h30, através da triagem. Para qualquer um, né? Para qualquer um. Né? Exatamente. E quando a gente vai falar de cirurgia espiritual, acho muito interessante, porque assim, quando a pessoa vai no tratamento espiritual da casa, na segunda-feira, às 19h30, obviamente que ela vai por qualquer situação. Tem uns pacientes que relatam, eu tenho problema no estômago, eu tenho problema no joelho, no ombro, alguma coisa assim. Mas eu vou chamar a atenção, Márcio, para um fato muito interessante. Acho que o livro que você citou aqui, Curas Espirituais, e lá tem alguns casos. E quando eu comecei a ler, eu achei muito interessante esse caso. Porque Jesus também, ele dizia isso, caminhando junto com Pedro, né, à beira do lago, Jesus chorava. Né? E aí Pedro pergunta a Jesus, por que você choras? E aí Jesus diz assim, eu choro pelo paralítico que recebeu a cura, ao invés de divulgar a boa nova, ele falou, agora eu vou recuperar o tempo perdido. Então, às vezes, nós recebemos essa cura espiritual, através da cirurgia espiritual, mas às vezes é um alerta para nós. Falou, olha, levanta, está na hora de você agir, está na hora de você procurar algo, de você fazer algo diferente. Por isso que ele assiste às palestras, para mudar a mentalidade, né? Porque se ele não Exatamente. muda, ele vai voltar a adoecer de novo, né? E de Exatamente. forma grave, né? Uhum. Luiz, só uma pergunta. Em relação a quais as terapêuticas que são utilizadas no lar de Eurípides? Né? Lá você tem psicólogo, né? Tem Sim, nós temos. psiquiatra Uhum. que acompanha os pacientes, né? E Temos. fala de todos os profissionais que trabalham lá como voluntário no lar de Eurípides. Tá. O lar de Eurípides hoje, Márcio, ele funciona totalmente com voluntários. Tá? Desde os plantonistas, né? Todos eles são voluntários. Então, assim, como que eu quero ser esse voluntário? Começa agora, sábado, Escola de Estudos Espíritas. Então, você pode ser um voluntário nosso. Quando o paciente adentra no lar, quais são as terapias que ele utiliza para o paciente do lar? Lá nós temos um psicólogo, né? Temos um psiquiatra que acompanha, nós temos uma fisioterapeuta. Tá? São tratamentos gratuitos. Tá? O paciente não paga nada por isso. Ele só precisa de uma coisa, querer. Fala, eu quero sair da situação, eu quero melhorar. Né? Porque lá no lar ninguém fica obrigado, né, Márcio? Ninguém fica obrigado. Tá? Então, quando você quer, então todo esse tratamento é gratuito. Né? Nós temos o Márcio também que faz visita com os pacientes na área médica também. Né? Uma vez por semana, acho que na sexta-feira, né, Márcio? Sexta-feira, de manhã. faz a visita lá com os pacientes. Né? Então, assim, é tudo gratuito. Né? Onde você vai achar hoje um local que cuida não só do nosso corpo material, mas da nossa alma também. E a gente não paga nada por isso. E outra coisa, Luiz, lá ele almoça, janta, toma café da manhã, almoça, janta, tem um lanchinho, né? Tudo isso. Não paga nada. Não, absolutamente tudo nada. gratuito. Tudo incluso, ou seja, incluso no gratuito. Está tudo gratuito, não paga nada por isso. Ele Né? dorme lá, ele fica lá, né? Exatamente. Esses dias uma senhora me perguntou, me escuta, como é que é? Eu fico lá, falei, fica como se você estivesse hospedada aí num hotel, né? É um hotel simples e pobre, mas você tem tudo que você precisa, né? E tem hotel que não oferece, comida, né? O nosso oferece refeição, né? Então é quase uma pousada, né? Que tem tudo, né? Não, e é tudo gratuito, né? De manhã cedo tem o café da manhã, tem o almoço, tem o lanche da tarde, né? Tem a janta, tem a refeição, um lanchinho antes de dormir. Então, assim, é tudo gratuito. Então, assim, isso é tão importante para que a pessoa ela se entregue mesmo a esse tratamento. Sim. Você sabe que eu atendi um dependente químico que ele, na verdade, ele é ex-dependente químico e ele internou com um quadro de depressão, né? E aí ele disse assim, olha, quando eu fui atendê-lo, ele começou a chorar. E eu falei, não, mas por que você está chorando? Ele disse, porque eu não pensei que existiam pessoas que eram capazes de fazer o que esse grupo aqui faz por amor. Eu sempre pensei que o mundo era mau, que as pessoas fossem má. E aqui eu descobri que tem gente boa nessa terra. Olha que bacana. Bacana, né? reconhece. Nossa, eu fiquei tão emocionado, sabe? Ele chorou, eu chorei junto com ele. Foi muito bacana, né? E além dessas terapias, né, Luiz, nós temos o quê? Evangelioterapia, musicoterapia, nós temos a passeterapia,
nós temos a água fluidificada, nós Exatamente. temos atividade física, Sim, né? com certeza. Caminhada, nós temos o cantoterapia, né? Exatamente. Tem muitas terapias, né? Tem várias terapias. Então, assim, é onde a gente vai fazer essa diferença, né? Onde a gente vai mudar, né? Entender todo esse processo e o que a gente aprende ali dentro do lar, através dessas terapias, é o que a gente vai colocar em prática na nossa vida. Sabe por quê? Às vezes tem uma pessoa que está com depressão, achando que tudo acabou, não vê saída, né? Ela sai do habitat onde ela está, e ela vai para lá, ela muda de opinião, né? Então ela fica lá uma semana com a gente, ela já sai de lá totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E aí ela já sente um alívio no fardo pesado, né? Eu lembro que eu atendi uma paciente, Luiz, que ela era mãe de 4 filhos. Ela disse: doutor, não aguento mais, sabe? É filho, é marido, é mãe doente, é sogra, é todo mundo. Eu estou enlouquecendo, entendeu? Eu cheguei a uma conclusão de que eu deveria dar um fim na minha vida. Mas eu vi falar desse lar de Eurípides e eu fui para lá, sabe? Foi uma semana, foi as férias da minha vida que eu tirei. E eu saí de lá outra, renovada, saí com a cabeça aberta. E como valeu a pena, né? Você vê, ela, no mundinho dela, ela achava que não tinha mais saída, né, Luiz? Exatamente. Mas aí ela encontrou ali, né, carinho, porque as pessoas trabalham de voluntário, né? Sim, com certeza. E assim, a comida que a gente dá, a gente ganha, então a gente não gasta nada por isso, né? Exatamente. Então, e até a refeição, quem faz é o próprio voluntário. o próprio paciente, O próprio né? paciente. Põe a Então, mão na massa, põe a mão na trabalha, massa. ajuda a limpar tudo, né? Esse dia eu estava conversando com uma filha de uma paciente que estava lá e falou: olha, eu não sei o que vocês fizeram, minha mãe lá em casa às vezes não quer fazer nada, agora não, ela tá lá, quer fazer, arrumar casa, quer lavar vasilha, quer fazer, então assim, sente essa vontade, né, de fazer uma Porque mudança. sai do quadro Sai do mental quadro. que ela estava, né? Paciente com ideia de suicídio, né, que muda. Olha, eu vou ser Totalmente. sincero, eu já vi casos ali que na medicina convencional a gente não fala em cura em depressão, mas ali eu vi paciente que foi curado. Entendeu? Por quê? Porque virou trabalhador e está com a gente até hoje. Hoje você não vê mais ele reclamando, você não vê mais ele chorando, você não vê mais ele querendo se matar, entendeu? Tem 10 anos, então eu entendo que 10 anos é cura de depressão, né? Com E certeza. na medicina convencional fala-se que depressão não tem cura, sabia? Na psiquiatria você vai tomar remédio pro resto da Pro vida, resto assim da o vida. psiquiatra fala, É. não é? Porque eu também fiz psiquiatria, né? Então o que eu aprendi no meu curso de psiquiatria é isso, né? Que você tem que dar remédio pro paciente a vida toda. E lá é o único lugar que eu vi cura, porque 10 anos o paciente não toma mais nenhum antidepressivo e não tem mais nenhum sintoma, para mim tá Tá curado. curado, né? É ou não é? Exatamente. Então, ali se fala em cura. E você sabe que nós já tivemos paciente de tudo quanto é lugar, né? Sim. Do Brasil, Do que Brasil. fica sabendo. Eu cheguei lá naquela senhora, ela estava olhando uma matéria nossa na internet, viu que tinha um lar e resolveu vir. Já pensou? Lá do interior de São Paulo, ela estava com a ideia de suicídio, veio, pegou o ônibus, né, e veio parar aqui, cara. Uma loucura. Eu achei uma loucura, né? Não, mas é. Mas para quem já estava querendo se matar mesmo, ela falou: não, eu vou embora para esse lugar lá. Chegou aqui, sabe, com a mala, cabelo todo gandaiado, sabe, toda, saiu daqui outra pessoa. Totalmente transformado. Nossa, que espetáculo, né? Teve um paciente também que a gente fez uma triagem com ele, era do interior de São Paulo, e ele veio de lá para cá, ele veio de carro. E ele deu um prazo, uns 2, 3 dias eu tô aí. Passou uns 2, 3 dias, a gente entrou em contato e disse que a hora que ele recebeu essa ligação, né, ele falou assim, tinha parado na beira da estrada, e falou: é aqui que eu vou cometer o ato, né? Meu Deus. Entendeu? Falou, na hora que ligou, falou: olha, venha, que nós estamos esperando, que você que é importante para nós, aqui vai te fazer uma diferença muito grande. Na mesma hora ele mudou aquele pensamento dele, né, e veio em direção, ele chegou até o lar. Olha, saiu como daqui esse outra telefonema foi importante. Foi importante. Salvou a vida dele. Salvou a vida dele. Falou: naquele momento que você me ligou, né, Ele estava pensando em se tirar a jogar vida, lá, em se na jogar. frente do carro. Mas aí eu pensei, repensei, e eu falei: não, vou Vou às me vezes, dar essa mano, chance, né? às vezes assim, a pessoa chega até o lar, talvez a última alternativa da vida dele. A última. Ele fala: não, eu já tentei de tudo, aqui vai ser a minha última alternativa. Não, o paciente fala: doutor, é minha última tentativa. E aí, sai dali totalmente renovado, né? show de Totalmente bola, né? reformado e com uma outra concepção, né? E isso é que é maravilhoso. E isso é muito satisfatório pra gente. Não, além das curas espirituais que saem, né? Sim, Com certeza. doenças e problemas gravíssimos, né? Que nós já pegamos ali. O paciente chega lá
com assim, dores, né? Eu peguei uma paciente que ela tinha fibromialgia e ela disse, doutor, não tem remédio mais para ir, tomando morfina, entendeu? 5 dias que ela ficou lá no Vantuil, ela não estava tomando mais nada, e eu perguntei, e aí como que você está? Ela disse, é uma mágica isso aqui, eu não estou entendendo, entendeu? Como que eu melhorei desse tanto? É interessante, né? Exatamente. Então acontecem umas coisas que você fica olhando, meu Deus do céu, que explicação para isso, né? Exatamente. E para a gente ver o quanto isso é importante, né? O quanto a gente tem esse local, esse lar que nos ampara. E o sentimento de gratidão que ele sai, né, Luiz? É algo fenomenal, né? Totalmente diferente. Não tem dinheiro no mundo que paga isso, né? Não tem, né? Eu acho que é fantástico. E lembrando também, assim, quando ele adentra no lar também, ele participa de todas as nossas atividades. Por exemplo, nós temos a Escola de Estudo Espírita no sábado, né? Então Sim. ele participa conosco também, conhece. A partir daí ele começa a estudar e se torna um trabalhador. Sem dúvida. Eu acho que aí é o melhor remédio para tudo, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, no trabalho há solução. No trabalho é a solução, sem dúvida, né? Luiz, muito obrigado pela sua vinda até aqui, né? E a gente vai estar o telefone, né, do Lar de Eurípides aí no rodapé, para você ligar se você precisar, né, de um cantinho que não é luxuoso, mas é simples e vai te fazer muito bem. Você que está a ponto de explodir, você que está achando que a vida não tem mais jeito, dê uma chance a você mesmo, procure o Lar de Eurípides, né? O Luiz vai estar lá com toda essa paciência dele, com toda a equipe para te auxiliar, uma equipe de voluntários fenomenais, tá? Muita paz, obrigado, Luiz, pela sua presença. Eu que agradeço pela aqui oportunidade. conosco. Então tá, Obrigado. um abração. Um abraço. E o programa continua. Gente, tudo que nós falamos tem embasamento doutrinário, tá? Nós não inventamos aqui isso, não. Até um amigo disse, Tomás, de onde o senhor tira tanta coisa da cabeça? Não é da cabeça, é do livro. A gente estuda, né? E o somatório de longos anos a gente vai aprendendo alguma coisa. Não é possível não saber também, né? Então, vamos ver alguns livros interessantes que falam sobre o assunto. Temos esse aqui, ó, Curas Espirituais, né? A Luz da Doutrina Espírita, uma obra maravilhosa, né? E relatos, né? E respostas de casos realizados pelos espíritos. Então, ali é um livro interessante para a gente estar lendo, tá? Temos também Compreendendo a Dor Humana, que é uma compilação de diversas obras falando sobre o tratamento espiritual na casa espírita. Muito bom esse livro. Temos o Passe como Cura Magnética, né? Também, todos os livros na área do passe. E temos vários outros que falam a respeito de cura de grandes espíritos que tiveram na Terra. Eu sugiro que você comece pelas obras da doutrina espírita, porque facilita muito isso aí. Tá certo? Embora existam alguns espíritas que não gostam de trabalhar com cura, porque eles acham que nós estaríamos concorrendo com a medicina. Eu acho que não, porque tem espaço para todo mundo, né? Ninguém vai tirar, né? Sempre que a gente realiza as cirurgias espirituais, a gente manda o paciente voltar no seu médico, né? Ele fala assim, doutor, eu nunca fiquei sem dormir, sem tomar remédio. Aí eu fiquei sem dormir aqui, eu posso parar o meu remédio que o psiquiatra passou? Eu digo, não, vai no seu psiquiatra que ele vai suspender se ele achar que deve. O médico tem a última palavra. Então, isso é importante. O tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço. Eu acho que isso é importante, né? Gente, vamos aos nossos avisos. Então, temos aqui, gente, a Escola Espírita. As matrículas estão abertas, tá? A escola que trabalha caráter, que trabalha num método altamente diferenciado, né, dentro de uma pedagogia voltada para projetos na área de educação. Olha, é muito interessante, tá? A nossa escola tem 25 anos de tradição, centenas de pessoas já estudaram, já formaram, passaram por lá, e hoje nós temos a alegria de estar com os nossos netos. Nossos alunos já tiveram filhos e estão colocando seus filhos na escola, porque eles acreditam na escola. Então, você que é espírita, coloque seu filho numa escola espírita, né? Apesar da distância, nós temos lá uma escola que é particular, mas tem o menor preço, basicamente, da cidade.
porque nós não temos o objetivo de ganhar dinheiro com a educação, nós temos o objetivo de manter a educação. Então, nós temos bolsas, nós temos... É interessante você ligar para nós e checar isso, se você tem filho, neto, sobrinho na idade escolar, até o ensino fundamental, de jardim ao ensino fundamental, ao 9º ano, tá certo? Então, gente, matricule seu filho na escola espírita, vale a pena. O próximo aviso está relacionado à Escola de Estudos Espíritas. Você sabia que nós temos uma escola de estudos espíritas que nós estudamos tudo sobre o espiritismo? Nós temos uma escola hoje que conta com 500 alunos, só para você ter uma ideia, só no Vantuil, fora os que estão espalhados nas outras casas que nós temos aqui em Cuiabá, que são 33 casas, né, espalhados em diversos lugares. Então você, dependendo de onde você estiver, você vai localizar. Você liga para nós e aí a gente encaminha você para um lugar mais perto de onde você mora. Nós temos 33 escolas, né, na cidade espalhadas que ensina tudo isso. E é totalmente gratuito essas aulas, tá? Então vale a pena você estudar. Funciona normalmente no sábado das 17h30 às 20h30. Tá? No Vantuil eu que dou noções básicas. Tem 25 anos que eu estou dando noções básicas, né? Ou seja, 50 semestres trabalhando com noções básicas. Então, você chegando na nossa casa, nós vamos estudar junto por um período de 6 meses. Vale a pena, só final de semana, totalmente gratuito, você não paga nada. Muito bom. E outra coisa, gente, nós vivemos de doação, né? Se você puder nos ajudar, faça sua doação. Às vezes R$10 para você pode não ser muito, mas para nós é. Porque a gente tem uma despesa muito alta, nós não temos dízimo, não temos verba governamental, nós vivemos de doação. Então, a sua doação é fundamental, tá? Você pode entrar no nosso site, www.vantuilefreitas.com.br e olhar lá, balancete financeiro, você vai ver que nós estamos em dias com nosso balancete. Toda a nossa prestação de conta prestada para vocês a nível de internet, para qualquer um ver, é transparente, tá? A nossa administração. Então, eu conto com você para nos ajudar dentro desse contexto. Colabore conosco. Você pode se tornar um sócio contribuinte, mesmo morando à distância. Nós temos sócio contribuinte que assistiu o programa e lá de Sinop, né, colabora com a gente. Então, assim, independente de onde você estiver, ok? O próximo aviso é a nossa Concafra, gente, imperdível, que vai acontecer agora em fevereiro. Então, preste atenção nesse vídeo. Prossegue, semeador, alçando o monte acima, a plantação da fé na gleba da esperança. Ara, semeia, aduba e, timorato, avança, consagrando a servir no sonho que te arrima. Prepare o seu coração, é hora de seguir em frente e espalhar as sementes do Evangelho. Em 2022, teremos um encontro marcado. Está chegando a hora. Vamos sorrir juntos, cantar juntos, aprender juntos, trabalhar juntos. Esperamos você. Tua casa neste dia, ó Maria, abre as portas, abre os braços pra Jesus. Dai entrada a todos os filhos da agonia, que recebam teu amor e a tua Mãe querida, protegei a todos nós neste mundo de amargura e expiação. A quem
seguir teu roteiro, tua luz, amar e servir. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, tua luz, amar e servir. Gente, então nesse momento nós vamos convidar você para fluidificarmos as nossas águas. Você com a sua em casa e nós com a nossa aqui. Vamos fluidificar? Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, o medicamento, o bálsamo, o tônico, não só para as enfermidades físicas como espirituais. Que a tua luz, Jesus, possa transformar essas águas e nos curar, nos libertar das nossas doenças, principalmente da alma. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Gente, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Ouvem sinos na casa de Ismael, anjos cantam canções em louvor.